Nossa história começa em uma caverna mal iluminada, cheia dos monstros que amamos odiar. No momento, eles estão celebrando a morte de seu chefe. Com a morte do líder, surge a oportunidade de pegar sua arma e outros pertences. O grande Goblin deitado no chão deve ser o chefe, e os pequenos tentando saquear seu corpo são os desmiolados que nem conseguem decidir quem ficará com o porrete de madeira. Dois pequenos goblins resolveram a discussão sobre quem será o próximo chefe da única maneira que podiam, lutando. Quem sobreviver está com a razão. Se você ver goblins lutando, é melhor fechar os olhos, porque eles são muito brutais, arranham, mordem e usam todos os truques sujos possíveis, enquanto xingam uns aos outros. Quanto ao resto do covil dos goblins, eles naturalmente gravitam em direção à violência, formando um círculo e torcendo para que os combatentes se destruam. Entre o público, um goblin lembrou que o chefe tinha deixado algumas presas intocadas mais fundo na caverna. Agora que ninguém tecnicamente possui as presas, eles podem ir e pegá-las para si. Há um problema com esse plano, no entanto, há um cara guardando as presas ferozmente. Esse cara de quem estão falando está prestes a voltar para o local da presa e ficar de guarda. Esse sujeito de quem estão falando também é um goblin, mas ele não é como os outros goblins. Enquanto ele caminha em direção à presa, o resto do covil dos goblins olha para ele com repulsa e ódio. Ele é amplamente conhecido como o guardião da presa, uma criatura repugnante que cobre o corpo como um humano. Alguns dos goblins acham que ele está apenas guardando a presa para si mesmo, então todos pensaram na mesma coisa, eles só precisam seguir o guardião até chegarem à presa. Mas alguns dos goblins mais cautelosos queriam esperar um pouco mais, pois alguns já haviam ido vasculhar a caverna para encontrar a presa logo após a morte do chefe. Esses são goblins durões também. Uma vez que a luta começa, os mais espertos e cautelosos podem entrar em ação. Claro, o Goblin Pare ouviu tudo o que esses desgraçados estavam dizendo e cochichando pelas suas costas. Então ele ouviu gritos e o desesperado pedido de ajuda de uma mulher vindo do fundo da caverna. Isso fez o Pária correr o mais rápido que pôde. Quando ele avistou a entrada da sala do chefe, os pedidos de ajuda ficaram mais altos e mais altos. O Pária correu mais rápido do que nunca e deslizou para dentro da sala escura. A presa estava lutando por sua vida, com goblins segurando-a no chão. Ela não quer dar à luz filhos goblins. Os goblins desgraçados e a presa notaram a chegada do Pária ao mesmo tempo. Ela começou a chorar e a implorar por ajuda ainda mais desesperadamente, enquanto os sopros quentes e as mãos sujas dos goblins tocavam seu corpo. O Pária apelou aos goblins capangas para deixá-la ir, mas sem sucesso. Nesta sala, restos esqueléticos de todas as espécies de criaturas estavam espalhados por toda parte. O maior goblin da sala enfrentou o Pária, insistindo que a presa agora era dele após a morte do chefe. Se o Pária discordasse e ousasse pegar a presa, então ele poderia morrer nas mãos desses goblins capangas. 3 capangas avançaram contra ele pela frente, eles eram desajeitados, mas tinham a vantagem numérica. Desviar é a única jogada viável. O Pária não podia acreditar que esses goblins de baixo nível estavam lhe dando trabalho. Eles arranhavam e mordiam ineptamente, rasgando seu manto. Mas o Pária rangia os dentes e se concentrava. Ele não podia morrer ali, estava apenas começando. Ele precisava sobreviver. Seu desespero levou ao derramamento de sangue goblin no chão. Uma vez que o primeiro goblin foi derrubado, os outros 2 ficaram com medo de serem os próximos. O Pária havia sacado seu punhal rudimentar para derrubar um e assustar os outros 2. Ele levantou a lâmina improvisada e ameaçou matá-los se não saíssem imediatamente. Esses desgraçados só agem com valentia quando sentem que podem sobrecarregar um inimigo, mas, diante de um perigo real, eles recuam completamente. É isso que está acontecendo agora. Eles estavam tão convencidos enquanto declaravam que a presa lhes pertencia, mas ao ver uma arma, correram para salvar suas vidas patéticas. O Sr. Pária deu um suspiro de alívio. Sua adrenalina estava a 1000. A garota se aproximou dele para perguntar se ele estava bem e agradecer por salvá-la mais uma vez. Ao contrário dos outros goblins, o Sr. Pária nunca colocou um dedo nela. Ele estaria disposto a dar sua vida para protegê-la de novo e de novo. Ela não quer que ele morra ou seja ferido de qualquer forma, pois ele não é como os outros goblins. A garota diz isso, e sempre foi assim. O Sr. Pária já foi humano também. Ele despertou pela primeira vez na mesma sala miserável onde a presa estava guardada. Ele não esperava que, em vez de encontrar Deus depois de ser atropelado por um caminhão, ele seria transportado para outro mundo com um sistema.
Embora ele tenha um desses sistemas OP, ainda não foi totalmente ativado. Além de poder ver algumas de suas estatísticas, o sistema não parece ter outras funções úteis. No entanto, ele não esteve ocioso nos últimos dias. Ele tem conversado com esta mulher presa há algum tempo. Das histórias e fatos que ela lhe contou, o Sr. Pare obteve alguma compreensão deste mundo místico. Ao contrário do mundo anterior em que viveu, este reino criado por Deus abriga várias raças poderosas, criaturas e monstros como majestosos dragões e insidiosos demônios. Os humanos conquistaram seu lugar neste continente em guerra com sua força feroz. Quanto à raça Goblin na qual ele reencarnou, eles são amplamente considerados os monstros mais fracos e imundos do reino, a escória das escórias. Isso também se reflete em suas estatísticas absurdamente baixas. Mesmo entre os goblins desta caverna, ele pertenceria ao percentil mais baixo em força bruta. O nome do Sr. Pare é Lintian, um goblin de nível 5 com a bênção de Deus. Ele ainda não tem uma classe e suas estatísticas são horríveis. Ele possui a habilidade racial de Devorador de Genes, equipada com uma faca de pedra rústica. Seu poder de combate total é de 30 pontos. Nos últimos dias, ele aprendeu que há uma maneira infalível de ficar mais forte como um goblin: acasalar com garotas. Veja, os goblins têm a capacidade de ficar mais fortes através do acasalamento e reprodução constantes, mas sua raça é incapaz de produzir descendentes femininos. Assim, para se reproduzir, eles só podem acasalar com outras criaturas fêmeas, levando-os a uma vida de pilhagem e invasão constantes. Mas Lin costumava ser um humano do mundo moderno. Fazer coisas tão horríveis é deplorável para ele. A garota ouviu encolhido no canto e lhe disse para não se preocupar, pois, depois de passar esses dias juntos, ela podia entender o que estava acontecendo. Agora, Lian é diferente e não quer viver entre esses goblins vis. Só de olhar em seus olhos miseráveis, podia-se ver que ela acertou na mosca com sua avaliação. Ela garantiu a ele que, quando a Ordem da Noite viesse resgatá-la, contaria às tropas que Lina havia salvado. A Ordem da Noite é conhecida por ser sempre justa e imparcial, e aqueles caras definitivamente deixariam Lina viver pacificamente na aldeia. Agora que ele está pensando nisso, a ideia não parece tão ruim, certo? A moça certamente trouxe uma ideia viável. Mesmo que ele não consiga ativar seu sistema, eles só precisam resistir até que os humanos encontrem o covil e resgatem a garota, colocando-a sob proteção. Ele pode apenas sobreviver primeiro e, então, descobrir lentamente como ativar o sistema e como ele funciona. Antes de tudo isso, parecia que eles teriam que lutar contra alguns desgraçados, já que os outros goblins devem ter descoberto onde estava o esconderijo da presa agora que os goblins estavam voltando para mais. Lintia instruiu a persuader a um espadachim humano de nível 25, com 1 tonelada de estatísticas. Suas habilidades incluem o golpe de espada Shi, dança da espada e a habilidade sagrada espada retornada ao céu. Equipado com a espada do julgamento e a armadura de platina, seu poder de combate total é de 400 pontos. Se comparar isso com os modestos 30 pontos de Lin Tian, a diferença é assombrosa. Esta é a primeira vez que ele vê atributos tão altos desde que foi transportado para este mundo. Esse tal de Loader é realmente humano? A moça não hesitou em correr até o cavaleiro, sorrindo, acenando e chamando-o de comandante. Enquanto isso, Lin Tian olhava para os goblins mortos espalhados por toda parte. Então, ele ergueu o olhar e viu algo ainda mais estranho e alarmante. O cavaleiro havia levantado sua espada do julgamento, parecendo intencionar cortar a cativa sobrevivente que Lin Tian havia protegido por dias. O pequeno goblin pária quase foi atingido pelo golpe enquanto usava toda a força em seu corpo frágil para empurrar a moça para fora da trajetória da espada. Eles caíram desajeitadamente para o lado. A dor de bater forte no chão é preferível a ser cortado ao meio, certo? Lin Tian estava confuso e alarmado. Essas pessoas deveriam estar aqui para uma operação de resgate, certo? Por que estão virando suas lâminas contra um humano? Talvez seja porque a caverna é muito escura e eles confundiram a moça com um goblin. Loer olhou para as vítimas que vergonhosamente esquivaram de seu ataque. A moça tentou apelar para o comandante, apresentando-se como Kelia. O cavaleiro desprezível apenas mandou Kelia calar a boca. Claro, ele já sabia que era ela, mas avaliou que ela já devia ter sido desonrada pelos goblins. Ela pode até estar carregando um filhote de goblin malvado a esta altura. Ele acha ridículo que uma coisa tão imunda espere misericórdia de um cavaleiro respeitado. Ele disse descaradamente à pobre garota para se arrepender de seus pecados à grande mãe sagrada.
Kelia se sentiu assustada e desamparada enquanto puxava a capa do comandante, suplicando. Ela insistiu que, embora tenha sido capturada, não foi desonrada pelos goblins. Ela apontou para Lin Tian e afirmou que, porque este pequeno goblin corajoso a estava protegendo, ela foi mantida segura e longe do resto do covil. Loer apenas zombou de sua explicação. Ele proclamou que, se ela vai inventar histórias, pelo menos que sejam histórias que façam sentido. Somente um tolo acreditaria que um goblin fez isso. Kelia pode simplesmente encontrar seu fim junto com essas criaturas desprezíveis e odiosas. Liam não podia acreditar. Isso é realmente a moralidade dos humanos neste mundo? Algo o impulsionou a se mover e correr. Ele agarrou Kelia e mirou na saída do outro lado da caverna para sair daquela situação infernal. Usando um simples porrete de madeira, ele pretendia confrontar a espada do julgamento de Loader, na esperança de ganhar apenas um pouco mais de tempo. Ele não esperava esse desfecho de forma alguma, mas, quando a lâmina do cavaleiro estava prestes a cortá-lo ao meio, um brilho misterioso invadiu a sala e iluminou todo o local. Uma voz angelical ordenou que Loer esperasse, e o cavaleiro obedeceu, parando seus ataques e permanecendo em silêncio. Enquanto isso, Lin Tian estava envolto por uma esfera dourada de luz protetora. Uma mulher loira, usando um véu sagrado e controlando a magia dourada enquanto era rodeada por soldados fortemente armados, achava que havia algo estranho em Lin Tian. Kelia chamou a mulher angelical de Santa Donzela. Ela rastejou em direção à Santa Donzela com esperança nos olhos. A Santa Donzela aceitou de braços abertos e levantou Kelia do chão, entregando-a ao comandante Loader ao lado e voltando sua atenção para o goblin envolto em sua magia dourada. Ela perguntou se ele conseguia entender suas palavras. Tanto quanto Lin Tian sabia, essa mulher era a Santa Donzela Afra, a porta-voz do templo que Kelia lhe havia contado. Se ele quisesse deixar este lugar, ela poderia ser sua única esperança. Liam se levantou e confirmou a identidade da Santa Donzela. Ele afirmou que não era um monstro deste mundo e que costumava ser humano. Ele se tornou um goblin por causa de um acidente bizarro. Ele pode explicar tudo em detalhes se a Ordem Sagrada o levar junto com eles. Loer teve que admitir que o pequeno cara parecia muito mais inteligente do que os goblins que ele havia massacrado. Goblins inteligentes são raros. Afra acrescentou que goblins geralmente são criaturas estúpidas e desprezíveis que não conseguem falar e pensar tão fluentemente. Com isso em mente, este pequeno pode ser um presente da Santa Mãe. A Santa Donzela olhou gentilmente para Kelia e confirmou se o goblin era inofensivo ou não. A moça defendeu vigorosamente Lin Tian, dizendo que ele não apenas não a machucou, mas também a protegeu dos outros goblins, fornecendo comida para ela. Afra sorriu e decidiu que, como o pequeno era tão especial, eles poderiam levá-lo de volta à cidade, mas realizariam estudos minuciosos antes de tomar uma decisão final. Ela olhou fixamente para Lin Tian e perguntou se ele concordava com esse arranjo. Sem outra escolha, ele confiou na Santa Donzela, que era conhecida por ser uma figura bondosa e empática. Ele concordou em acompanhar a Ordem Sagrada. Ele ficou aliviado por finalmente encontrar alguém disposto a ouvir a razão. Permanecer neste covil significava apenas morte, ele poderia muito bem ir para uma cidade humana e provar sua inocência. Afra levantou a mão e fez um gesto estranho. Esse pequeno movimento dissolveu a esfera dourada defensiva que segurava Lin Tian. Ela se virou e ordenou que todos saíssem da caverna. Lin Tian se aproximou de Afra para agradecer por sua bondade, prometendo retribuir adequadamente em breve. Um sorriso distorcido apareceu no rosto da Santa Donzela. Liam ouviu o som de uma lâmina penetrando pela pele e carne. Ele sentiu o cheiro do sangue humano pintando o chão de repente. Loer havia apunhalado Kelia no estômago. No momento em que Lin Tian se virou para ver o que estava acontecendo, foi saudado pela visão da moça que havia sobrevivido e mantido a esperança de resgate caindo no chão pelas mãos de seus companheiros humanos. Loer apunhalou no estômago, pois deve ter pensado que Kelia estava carregando um filho de goblin. Lina estava sem palavras, congelado no lugar diante do horror absoluto do lado feio da humanidade. Então, ele ouviu a voz angelical de Freya, enquanto ela exigia que Lin Tian a retribuísse bem no momento em que chegassem à cidade. Ele nunca ouvirá algo tão demoníaco em sua vida. Uma semana depois, nos encontramos sob o céu azul claro de uma cidade pacífica. O sino da praça tocou, exigindo a atenção dos moradores na praça da cidade. Um palco havia sido montado pela Ordem Sagrada enquanto o comandante Loer fazia um discurso apaixonado para os aldeões, os filhos de Deus.
Ele enfatizou o grande dano que o ataque dos Goblins trouxe à pacífica Cidade Brilhante. Os Goblins usaram ataques desprezíveis e furtivos para massacrar 30 residentes da Cidade Brilhante, um desafio imperdoável à autoridade. Ao ouvir isso, o povo da cidade reviveu a sensação de desamparo e raiva que sentiam pelos malditos Goblins. Eles exigiam olho por olho, dente por dente. Humanos e Goblins são inimigos mortais. Loer continuou dizendo que a Ordem Sagrada, em nome do Templo, havia purgado esses odiáveis Goblins, vingando com sucesso os aldeões caídos. A Santa Donzela avançou e chamou o povo a continuar orando e oferecendo-se devotamente ao templo. Com sua presença angelical, ela trouxe ao povo da cidade um símbolo de esperança e pureza, prometendo que o templo sempre protegeria seus devotos seguidores. Os cidadãos aceitaram isso de bom grado, enquanto entoavam gritos de celebração para os cavaleiros do templo. Enquanto isso, nos aposentos da Santa Donzela, a atmosfera era sombria e escura, aparentemente inadequada para seu status e o que ela representava. Olhando para um texto esotérico contendo diagramas duvidosos e escrituras mágicas, ela suspirou de alívio, sabendo que o sermão de hoje foi um grande sucesso. Como sempre, o povo é tão tolo quanto nunca. Segurando um frasco vermelho de líquido, Epaua, em suas roupas casuais, estava satisfeita que o povo da cidade oraria ainda mais devotamente ao templo e, em troca, ofereceria mais tributos à sua causa. Ela não estava apenas falando sozinha, pois alguém estava trancado em seus aposentos há uma semana inteira. Ouvindo a voz cativante dela, a voz dele azedava sua empreitada propagandística bem-sucedida. Anteriormente, Linton estava amarrado, amordaçado com uma máscara de metal, torturado de todas as formas possíveis, teve seu olho esquerdo arrancado e sofreu os tratamentos mais desumanos possíveis. Pendurado na parede, seus olhos injetados de sangue lançavam punhais para a maldita bruxa que o colocou naquele inferno na terra. Se Freya olhasse para ele com indiferença, o Goblin ainda segurando sua vida era um testemunho de sua forte vitalidade. Não é à toa que o templo não consegue erradicar esses Goblins irritantes do continente. Como ela tinha algum tempo livre agora, talvez fosse hora de ver como o veneno afeta os Goblins. Ouvir ela falar todas essas coisas vis com sua voz angelical deixou Linton enjoado. Ele gritou com toda a raiva fervilhando dentro dele. Epaua o enganou, assim como está enganando todos na Cidade Brilhante. Ela até mandou matar Kelia, uma sobrevivente inocente. É isso que a chamada Ordem Sagrada faz? Isso é o que eles chamam de justiça humana? Falar contra a demoníaca Santa Donzela traz suas consequências, desta vez é ter um pedaço de madeira enfiado fundo em sua boca, fazendo Linton vomitar sangue. Epaua acha estranho que uma criatura fraca e desprezível como Linton, um Goblin lascivo, ouse questionar sua marca de justiça humana. Em sua mente, esse pequeno cara enfeitiçou Kelia. Aquela mulher defender um mero Goblin é uma traição à humanidade e à Ordem Sagrada. Sua morte foi sua lealdade final. A Santa Donzela já estava convencida de que os Goblins não eram mais do que vermes neste continente, uma raça de criaturas inúteis que só trazem sofrimento. Para uma Santa Donzela falar com um deveria ser considerado um grande favor. Ela acha que Linton não deveria estar cheio de ódio, mas sim ser mais grato. Em vez disso, ele deveria usar seu pequeno e nojento corpo para contribuir para os experimentos humanos e da Ordem Sagrada. Sua mão brilhou com um brilho dourado, um círculo mágico apareceu atrás de Linton e o que se seguiu foi a dor insuportável de ser queimado pelo feitiço. O fogo mágico queimou seu ódio e o converteu em total desesperança. Linton se perguntou se era isso. Ele vai morrer de uma morte tão miserável e sem vontade? Talvez tudo fosse culpa dele por ser tão tolo. Ele foi reencarnado de humano para um Goblin de baixo nível e, sem pensar, manteve sua compaixão humana enquanto pensava que a Ordem Sagrada era justa e bondosa. A fraqueza e ingenuidade de Liam foram seus erros mais mortais que o levaram à masmorra de tortura da Santa Donzela. Depois de ser levado de volta à vila humana da Cidade Brilhante, Loer e Afra se revezaram torturando e brincando com ele de todas as formas possíveis. Eles nunca acreditaram em uma palavra do que ele disse, não importa o quanto ele implorasse. No final, Linton não duraria muito sendo torturado até a morte por uma bruxa sádica e suas inclinações depravadas. Sua segunda morte foi excruciante, foi a pior forma de morrer. Se ele pudesse fazer tudo de novo, prometeu nunca mais confiar em humanos. Se ele pudesse recomeçar, faria tudo certo. Linton, o Goblin, trituraria seus ossos e drenaria seu sangue. Ele faria com que sofressem, assim como o levaram à beira da insanidade. Bem, isso só se ele pudesse viver novamente.
Lintin abriu seus olhos injetados de sangue em confusão. Ele olhou para a esquerda e para a direita e sentiu a vida. Como ele ainda está vivo depois de todos aqueles experimentos dolorosamente distorcidos? E onde diabos ele está? Para responder à sua pergunta, o sistema apareceu prontamente para lhe dizer que o sistema de simulação de vida Goblin havia sido ativado. Sua avaliação final foi que ele morreu devido à sua tolice. Ele esqueceu que era um Goblin e que os humanos nunca confiariam em um Goblin, nem teriam piedade de um. Ele morreu em tormento e a dor dessa semana de tortura será impressa em sua alma. Sofrer um dos piores destinos para qualquer transmigrador, ele será reiniciado. Para uma nova vida, este é o sistema que só ativa após a morte. Se ele estiver lendo tudo corretamente, isso significa que ele pode ser trazido de volta à vida, mas parece que renascerá como a criatura mais baixa novamente, um Goblin comum. Só para ter certeza, ele perguntou ao sistema o que sua escolha de sim ou não representava. O sistema prontamente respondeu que, se ele escolhesse não, sua alma se dissiparia em uma morte permanente. Se escolhesse sim, ele manteria sua memória atual e o sistema o enviaria de volta à caverna dos Goblins uma semana antes de sua morte. Todos esses parâmetros podem parecer um pouco confusos no início, mas ele eventualmente entendeu. Com um sorriso torto, Linton achou que essa era a maneira do universo de lhe dar outra chance de vingança. Ele tinha que retribuir cada coisa doentia e perversa que Loer e Afra fizeram com ele. Sem hesitação, ele escolheu a opção de voltar no tempo e mudar suas decisões. A única coisa que o movia era um desejo doentio de vingança. A partir de agora, sua vida de Goblin 2.0 começaria. Nada de senhor bonzinho. O vazio ao redor dele se dissipou em uma confusão digital enquanto o processo de transferência de seu corpo para a caverna dos Goblins começava. Quando o processo terminou, ele recebeu algo para ajudá-lo a sobreviver um pouco mais nesta segunda iteração. O sistema o havia fortalecido levemente. Linton olhou para suas mãos e se sentiu um pouco mais leve e robusto. O aprimoramento realmente foi leve, como o sistema disse, mas é muito melhor do que nada. O sistema o avisou que, embora ele tivesse renascido, o perigo ainda não havia acabado. Neste momento, a Ordem Sagrada Humana está prestes a chegar ao local dele. Se ele morrer novamente, o sistema não poderá revivê-lo mais uma vez. Era exatamente o que Linton esperava. Agora, ele tinha que pensar em maneiras de lidar com a chegada inevitável da Ordem Sagrada. Ele não podia baixar a guarda nem um pouco. Primeiro, ele perguntou ao sistema o que ele poderia fazer. Bem, o sistema se chama Sistema de Simulação de Vida Goblin, e permite que ele simule sua vida para prever eventos futuros. Cada escolha que ele fizer levará a resultados diferentes. Cada simulação dura 24 horas e, no final disso, ele ganhará pontos que podem ser trocados por itens. Ver o futuro através de simulações não é algo a se desprezar. Linton achou que certamente poderia trabalhar com isso. Ele abriu o prompt e rapidamente começou sua primeira simulação de vida. O cenário atual é uma missão para escapar da caverna dos Goblins com o Cavaleiro Sagrado Loader descobrindo o covil dos Goblins. Linton precisa fazer as seguintes escolhas. A primeira opção é avisar seus companheiros Goblins e unir-se para enfrentar Loader, Afra e seus homens. Isso renderia 10 pontos. A segunda opção é abandonar os outros Goblins e escapar antes que todos sejam exterminados. Isso renderia 5 pontos. A terceira e última opção é se esconder na caverna e rezar para que Loer e a Ordem Sagrada não o encontrem. Isso acrescenta 0 pontos. Linton levou o tempo necessário para considerar cuidadosamente todas as opções. Embora ele tenha recebido 3 opções para escolher, algumas opções são inúteis. Ele sabia que, mesmo que todos os Goblins da caverna se unissem, eles não poderiam igualar o poder monstruoso de Loader. Escapar é a única coisa que pode salvá-lo, mas, graças ao sistema, ele pode simular a primeira opção, a que tem a maior pontuação. Se ele puder trocar esses pontos por uma arma, talvez possa derrotá-los com um ataque surpresa. Exatamente como ele pensou, a simulação terminou com sua morte. Ele conseguiria liderar os Goblins em uma batalha desesperada contra o Cavaleiro Sagrado Loader, mas a grande diferença de força faria com que todos os Goblins fossem exterminados. O sistema aconselhou a reconhecer seus pontos fortes antes de tomar uma decisão crucial. Portanto, está confirmado que confiar nos Goblins não é uma maneira viável de sobreviver, mas ele ainda adquiriu 10 pontos da simulação. Animado, ele imediatamente abriu a loja de troca de pontos.
Ele foi recebido pela projeção de várias armas para comprar, infelizmente, a maioria delas custava centenas ou até milhares de pontos. Os míseros 10 pontos de Lin Tia no banco não eram nem de longe suficientes. Pelo menos ele encontrou uma adaga que custava exatamente 10 pontos. Era uma lâmina leve e ágil elfa, uma pequena adaga feita por elfos, frágil, mas incrivelmente afiada. Ele imediatamente a comprou e equipou a nova lâmina. Isso aumentou sua força em 15 pontos e sua velocidade em 10%. Realmente era excepcionalmente afiada, basicamente mundos à parte das armas grosseiras de Goblin. Se ele pudesse acertar um ponto vital, um golpe fatal poderia ser possível. Com isso fora do caminho, Lin Tian tinha mais uma pergunta para o sistema. Ele foi enviado de volta uma semana, mas não conseguia ver nenhum sinal de Kelia na caverna. Onde ela foi? O sistema explicou que, devido ao renascimento de Lian, alguns detalhes da linha do tempo mudaram. Nesta linha do tempo, Kelia não foi capturada na invasão dos Goblins e continua vivendo uma vida feliz na Cidade Brilhante. Lian ficou surpreso ao ouvir que a jovem estava segura e sã. Ela não teve que suportar o trauma de ser capturada pelos Goblins e morrer nas mãos de seus resgatadores. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Lian. De alguma forma, parecia que ele cumpriu sua promessa a ela. Nesse caso, ele não tem mais preocupações. Não há necessidade de se segurar contra a Ordem Sagrada, mas primeiro ele deve escapar e sobreviver. Ele encontrou a passagem mais estreita para fora da caverna. A entrada do lado de fora é menor, então os guardas postados lá devem ser relativamente mais fracos. Lin Tian se esgueirou pela abertura da caverna e avistou 2 guardas. Eles estavam conversando sobre seu desgosto por goblins e como esse trabalho seria fácil. Ele esperou pacientemente, enquanto permanecia escondido, planejando como resolveria esse problema. Os guardas estavam aliviados por terem sido designados para a pequena entrada. Qualquer goblin que saísse seria apenas um lixo que poderia ser esmagado com um golpe de martelo. Mas eles não devem esquecer que o Lord Loer ordenou que qualquer garota que tentasse escapar no caos fosse morta. Eles não podem deixar nenhum sobrevivente chegar à vila. Ouvir isso deixou Lin Tian furioso. Essa ordem sagrada e suas regras sagradas matariam até pessoas inocentes do próprio povo deles por nenhuma razão válida, quanto mais um goblin. Ele não tinha outra escolha a não ser lutar contra esses guardas. Então, ele elaborou um plano e apertou o nariz para fazer sua voz soar mais aguda, fingindo ser uma garota da Cidade Brilhante suplicando desesperadamente para ser salva das garras dos goblins. Os guardas ficaram satisfeitos por finalmente terem alguma ação. Tudo o que precisavam fazer era matar esse sobrevivente e Lord Loer os recompensaria. Eles se aproximaram lentamente da abertura da caverna com uma lâmina escondida e um falso sorriso brilhante. O guarda chamou a falsa sobrevivente para sair e não ter medo, pois agora os cavaleiros estavam lá. Ele nem mesmo terminou sua fala enganosa antes de seu sangue ser espalhado pelas paredes da caverna. Lin Tian saiu com os olhos de um assassino frio. Sua nova lâmina foi batizada pelo sangue de sua primeira vítima. Que comece o massacre humano. O segundo guarda olhou para seu companheiro congelado em perplexidade, que estava tremendo por algum motivo, com palavras de confusão sobre por que estava demorando tanto para matar um goblin fraco. Ele se aproximou dele. Ele não podia imaginar que algo pudesse dar errado em uma situação tão óbvia. Em sua opinião, eles eram os caçadores e o goblin era a vítima. No entanto, Lin Tian não pensava assim. A partir do momento em que os humanos decidiram trair sua confiança, eles trocaram de papéis. Eles só tinham um objetivo agora, ficar mais forte e se vingar. Jogando-se contra o guarda que não percebeu o que estava acontecendo, ele o jogou longe devido ao efeito surpresa. Ele não conseguiu reagir a tempo e perdeu o equilíbrio, tornando-se nada mais do que um alvo fácil para nosso herói. No momento seguinte, sua espada alcançou o inimigo e deixou uma grande ferida no corpo do guerreiro. O cara não podia acreditar que um goblin poderia derrotá-lo tão facilmente. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por uma dor aguda que o impedia de pensar claramente. Ele não conseguiu ficar de pé e caiu no chão com um grito doloroso. Levantando os olhos assustados, o guarda olhou para o goblin que ele e seu amigo queriam matar alguns minutos atrás, mas agora a situação era completamente diferente. Ele tinha a sensação de que o goblin à sua frente era um demônio, e ele estava parcialmente certo. Esperando que o goblin de alguma forma milagrosamente o entendesse, o homem começou a implorar para não ser morto. Ele mostrou a Lin Tian um medalhão que retratava uma mulher e uma criança e disse que tinha uma esposa e uma filha esperando por seu retorno.
Era bastante irônico para nosso herói ver o homem que não hesitou em tentar matá-lo alguns minutos atrás agora pedindo misericórdia sob tal pretexto. O cavaleiro continuou a se justificar, dizendo que só fez isso porque estava seguindo as ordens da Ordem Sagrada. Ele prometeu que, se nosso herói o deixasse ir, ele lhe traria um saco de moedas de ouro e uma garota humana. O guarda fez o possível para convencer Lin Tian, sem nem perceber o quanto ele não se importava com nada do que estava dizendo. Em sua curta vida neste mundo amaldiçoado, nosso herói havia se desiludido completamente com os humanos. O guarda da ordem pensou que poderia enganá-lo com suas promessas e sorriso, mas Lin Tian podia ver claramente a faca escondida atrás das costas dele. Infelizmente para o guarda, ele nunca percebeu isso, vendo nosso herói como nada mais do que um goblin sem cérebro. Ele puxou a faca e se lançou sobre ele com um riso cínico. No instante seguinte, o sangue jorrou, mas não pertencia a Lin Tian. Entre os dois, o único que estava sem cérebro e agora sem cabeça também era o guarda. O medalhão quebrado e a adaga que ele nunca teve tempo de usar ficaram caídos no chão. Finalmente acabou. Após essa luta, Lin Tian estava ainda mais convencido de que não deveria confiar em ninguém, especialmente em humanos. De repente, um barulho e uma luz brilhante vieram do fundo da floresta, o que só podia significar que a Santa Donzela e Loer estavam próximos. Neste momento, ele estava longe de estar em condições de enfrentá-los. Ele precisava de algum tempo para ficar mais forte. Depois de pegar uma camisa de um dos guardas, nosso herói Lin Tian partiu. Ele prometeu que encontraria Loer e Afra novamente e que eles pagariam por toda a dor que ele havia experimentado por causa deles. Os guardas mortos estavam deitados no chão. Ao ver que estavam mortos, Loer se perguntou o que havia acontecido ali. Normalmente, 2 guardas poderiam facilmente deter até 2 dúzias de goblins, mas este caso estava fora do comum. Se havia uma criatura capaz de derrotar 2 guerreiros armados, provavelmente era um goblin mutante. Eles eram os que mais frequentemente causavam problemas para a Ordem Sagrada. Deixar uma criatura dessas escapar significaria mais problemas no futuro, e Loer e Afra sabiam disso. Loer chutou o corpo do guarda, que em sua opinião era apenas um lixo inútil, incapaz de lidar até mesmo com um goblin mutante. Afra, por outro lado, estava incrivelmente animada e agitada ao ouvir a menção do goblin mutante. Suas tendências pouco saudáveis estavam se manifestando, e as lembranças dos dias em que ela se divertia com o goblin mutante inteligente aumentavam sua excitação. Ela estava ansiosa para colocar as mãos em um brinquedo tão interessante novamente e se divertir com ele. À medida que a noite caía, Lin Tian conseguiu se afastar o suficiente para certamente estar fora do alcance de Afra e Loader. Após uma longa e cansativa jornada, ele decidiu fazer uma pequena pausa e recuperar suas forças. Seu objetivo principal era vingança. Ele iria fazer à ordem o que eles haviam feito a ele. Os goblins podiam melhorar suas características acasalando e devorando. Ao melhorar suas próprias características e produzir descendentes, poderiam criar uma geração mais forte e expandir seu poder. Colocando esse plano em ação e ficando mais forte, Lin Tian planejava fazer todos os humanos neste mundo viverem com medo da morte e todas as mulheres gemerem e uivarem aos seus pés. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um farfalhar vindo dos arbustos atrás dele. Lin Tian ficou imediatamente alarmado, pois não descartava a possibilidade de a Ordem Sagrada continuar procurando por ele. Portanto, assim que viu a silhueta vestida, ele imediatamente se lançou ao ataque sem pensar 2 vezes. Atacar o inimigo primeiro e pegá-los de surpresa era sempre uma boa ideia. Sua tática funcionou. O estranho ficou realmente chocado com sua aparição repentina. Ele ficou tão assustado que tropeçou e começou a cair no chão. No entanto, Lin Tian estava errado sobre algo. O estranho à sua frente era um goblin e, julgando pelo seu comportamento, não tinha a intenção de lhe causar mal. Nosso herói ficou bastante surpreso com essa reviravolta, mas imediatamente colocou seus pensamentos em ordem e ficou cauteloso. Por causa da traição que havia experimentado, ele não pretendia mais confiar em ninguém tão facilmente. No momento seguinte, no entanto, a cena diante dele fez todo o seu cansaço desaparecer, sendo substituído pelo espanto. À sua frente, uma bela garota goblin estava deitada no chão, olhando para ele com olhos assustados. Lin Tian ficou surpreso, pois ouvirá que goblins só podiam ser machos, mas a criatura inocente à sua frente era claramente uma garota. Depois de se recuperar um pouco, a garota goblin começou a pedir, assustada, para Lin Tian não machucá-la, pois ela só tinha vindo buscar água.
O fato de a garota Goblin conseguir falar em frases completas e claras surpreendeu ainda mais nosso herói. No entanto, quando ele verificou a janela de status dela, tudo fez sentido. De acordo com as informações fornecidas pelo sistema, a garota era uma Goblin de nível 3. Sua profissão dizia que ela era uma mensageira de Deus, o que explicava sua peculiaridade. Entre as habilidades que ela possuía estavam devorar e crescimento exuberante, mas o que mais chamou a atenção de Liam foi a informação de que, se um Goblin macho se unisse a uma Goblin fêmea, o Goblin macho se tornaria um deus Goblin lendário. Essa informação fez nosso herói pensar. Tornar-se um deus Goblin significava se tornar muito forte, e era exatamente disso que ele precisava. Ele não queria perder uma chance tão boa. Vendo o olhar de Liam, a garota Goblin assustada viu isso como um perigo e começou a implorar novamente para que ele a deixasse ir. Ela disse que, se não levasse água para a vila, isso para a garota se comunicar com os membros de sua tribo. A garota ficou muito surpresa com a gentileza e o cuidado de Liam, pois na tribo os outros goblins apenas a batiam e a repreendiam. Ela gostou tanto de estar perto dele que ofereceu para ele voltar com ela para a tribo. Após ouvir sobre a tribo, Lintian começou a perguntar sobre ela, já que ainda não tinha certeza se poderia escapar da perseguição da Ordem Sagrada. A melhor solução era se esconder e esperar em alguma vila de goblins, onde ele seria como os outros. Essa mudança repentina no comportamento de nosso herói confundiu um pouco a garota, mas depois de olhar para Lintian com seus olhos brilhantes, ela ainda concordou em levá-lo à vila. Um sorriso astuto apareceu no rosto de nosso herói. Ele já estava pensando sobre isso há muito tempo. Onde ele poderia encontrar seus subordinados? Felizmente, a oportunidade se apresentou assim que eles chegaram à aldeia. Goblins armados saíram das tendas e imediatamente cercaram o visitante inesperado. Como todos os goblins, eles ficaram surpresos ao ver que Lintian estava usando roupas como os humanos. Para eles, isso era novo, e nunca haviam visto um goblin tão estranho antes. Ao mesmo tempo, nosso herói avaliava seus números e ficou satisfeito ao perceber que havia encontrado uma aldeia tão grande. Agora ele poderia começar a ganhar a confiança deles e começou pedindo permissão para se juntar à aldeia e conhecer o chefe. Os goblins não gostaram nem um pouco de tais pedidos. Um estranho aparecendo em sua casa e exigindo algo mais. Em vez disso, eles iriam pegar esse sujeito insolente, espancá-lo e depois levá-lo ao chefe. De repente, eles foram interrompidos por uma garota Goblin que pediu para esperarem e não atacarem o importante convidado até ele conhecer o chefe. Esse movimento deveria ter atrasado a luta por um tempo, mas todos os planos foram estragados pelo próprio chefe, que ouviu o barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. Todos os outros Goblins imediatamente se calaram com a aproximação do chefe, e nosso herói ficou tenso. O chefe claramente não estava com humor para ser acordado. Liam estava tenso por um motivo. O chefe havia alcançado o nível 25 e estava equipado com algumas armas muito boas, combinadas com um conjunto impressionante de habilidades. Nosso herói ficou surpreso ao ver que essa aldeia tinha um chefe tão forte, e o infortúnio é que ele precisará derrotar o chefe para tomar seu lugar e conseguir sua gangue de goblins para acelerar sua própria progressão. Obrigado por assistir. Se você curte conteúdos de manhwa ou manga, deixe nos comentários, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!